5. Jeorão começou a reinar em 848 a.C. Começou a reinar no ano 5º do reinado de Jorão, rei do norte. Tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos. Reinou junto com seu pai Josafá. Isso era comum entre os reis fazer chamado uma corregência, né? Casou-se com a filha de Acabe, rei do norte, e andou nos caminhos destes reis. Tá bom? Então, essa atitude que o seu pai, infelizmente, em aliança com Acabe, entregou a filha para esse homem. E quando essa mulher, chamada Atália, né, estiver como rainha do Reino do Sul, você pensa agora como ficou o Reino do Norte e o Reino do Sul. No Reino do Norte teve uma rainha, e como rainha ela tinha uma certa autonomia, ela era rainha de um dos povos mais ricos daquela época. Os fenícios, eles eram grandes comerciantes, Salomão fez muito comércio com eles, eles eram os grandes navegadores, são considerados os criadores da navegação em alto mar, são considerados também os criadores do alfabeto. Então era um povo bem avançado, bem rico, de boas condições. Então Jezabel trouxe profetas, trouxe soldados, tanto que ela dá ordem para os soldados irem perseguir Elias. Então o Reino do Norte, que já ficou naquela mistura com os sidônios, lembrando que os sidônios, que são chamados de fenícios, são os criadores dessa mitologia de Baal, tá ok? Agora também eles têm uma representante no Reino do Sul, que será muito ruim para o Reino do Sul, perto de uma catástrofe para o Reino do Sul, que ela vai tentar interromper a linhagem messiânica. Período histórico. Jeorão viveu em um dos períodos mais difíceis de Israel. O Reino do Norte, liderado por Acabe, havia instituído muita idolatria, e Jezabel, mulher de Acabe, perseguia os profetas de Deus e trabalhava para que a idolatria fosse mantida. Infelizmente, o pai de Jeorão, Josafá, lhe deu um presente horrível, pois ele fez aliança com Acabe e entregou a filha de Acabe e Jezabel por esposa a Jeorão. Então, essa atitude, né, vai trazer muitos males para Israel. Número 3, o rei de Israel da sua época. Quando Jeorão assumiu o Reino do Sul, Jorão ainda reinava no norte. Obras reprovadas. Andou nos caminhos de Acabe, pois casou-se com Atália, filha de Acabe e Jezabel. Provavelmente esta mulher foi lhe dada por causa da aliança entre Josafá e Acabe. Jeorão fez altos no monte de Judá, corrompendo o povo. O seu pecado resultou num saque por parte dos filisteus e arábios, que levaram tudo da casa do rei. Então, olha, nos dias de Roboão, Sisaque, rei do Egito, invadiu Judá, e naquele momento diz que Judá perdeu todas as suas riquezas, ok? O que eles conseguiram depois de Roboão, ok? Eles sofrem agora uma invasão dos filisteus. Os filisteus eram um povo muito avançado, tá bom? E infelizmente Israel não está numa situação tão forte quanto estava nos dias de Davi e Salomão. Naquela época os filisteus acabaram sendo acuados, tá bom? Mas agora, principalmente com essa divisão, vai se enfraquecendo e eles sofrem ataque. Os arábios, né, era o povo que vivia na região do deserto, e são o povo que vai gerar os chamados Arábia Saudita e outros povos ali que vão dominar aquela região. Obras reprovadas. Andou nos caminhos de Acabe, pois casou-se com Atália, filha de Acabe e Jezabel. Provavelmente esta mulher foi lhe dada por causa da aliança entre Josafá e Acabe. Jeorão, não, desculpe, eu já li essa parte, irmãos, perdão. Obras aprovadas. A Bíblia não cita nenhuma obra aprovada desse rei, ou seja, não faz nenhum tipo de elogio, tá bom?
a esse rei. Então, ele, além de ter um casamento ruim e estabelecer idolatria, certamente influenciado pela sua mulher, o homem, quando entra num jugo desigual, realmente, às vezes, não é fácil ele conseguir se manter na casa do Senhor. É preciso realmente, né, que haja um certo diálogo. Agora, pense o que significava um jugo desigual com um dos piores povos em termos de idolatria, que eram os sidônios, tá, ok? Um povo que sacrificava seus filhos, tá, ok? As suas divindades, era uma idolatria muito ruim. Número 6, profetas do seu reino. Elias foi levado ao céu no tempo do reinado de Josafá, pai de Jeorão, mas parece ter sido revelado sobre as obras de Jeorão, mesmo este começando a reinar após Elias ser elevado ao céu. E Jeorão recebeu essa mensagem que Elias deixou escrita. Vamos ler essa mensagem em 2 Crônicas 21, versículos 12 a 15. Diz o seguinte, 2 Crônicas 21, versículo 12. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz Yahvé, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos do rei de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, e também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu, eis que Yahvé ferirá com um grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos, e às tuas mulheres, e a todas as tuas fazendas. Né? Então, veio essa mensagem de Elias contra Jeorão. Essa mensagem falava de uma enfermidade que Jeorão teria, descrita em 2 Crônicas também 21:15. E cumpriu-se. E foi-se sem deixar saudade. Essa expressão usada no versículo 20, né, de 2 Crônicas. Vou ler o versículo 15 e o versículo 20. Tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que te saiam as tuas entranhas por causa da enfermidade dia após dia, tá bom? E aí diz que despertou, pois, o Senhor contra Jeorão, os filisteus, tal, e chega no versículo 20. Era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi-se sem deixar saudade, né? Então, quer dizer, essa expressão para descrever um rei que, infelizmente, ele não fez nada de bom em Israel, ou seja, não deixou saudade em nada.